Existe um cansaço que a alma conhece antes mesmo que o corpo sinta a exaustão. É o cansaço da espera. Aquele momento da vida em que você olha para o calendário e para o espelho e se pergunta: até quando você já chegou a esse ponto? Aquele lugar onde o seu coração está exausto de esperar por uma mudança, por um sinal, por um avanço. Onde você esgotou todas as suas forças, fez tudo o que sabia ser correto, orou com fervor, trabalhou incansavelmente, acreditou com uma fé que parecia inabalável. E, no entanto, nada parece sair do lugar. O cenário é familiar para muitos de nós. É o vale da incerteza, onde a névoa da dúvida é tão espessa que mal conseguimos enxergar o próximo passo. Sentimos como se os céus estivessem em um silêncio absoluto. As promessas que um dia nos encheram de esperança parecem ter sido adiadas indefinidamente. E, de repente, o próprio tempo se transforma em um inimigo arrastando-se lentamente, enquanto a nossa paciência se esvai rapidamente. Nós, seres humanos, somos programados para a ação. Fomos ensinados que o esforço é a chave para a recompensa, que a luta define o caráter. E por isso, quando somos confrontados com o silêncio de Deus, nossa primeira reação é a luta. Lutamos contra a espera, lutamos contra a dúvida, lutamos contra nós mesmos. Corremos em círculos, tentando forçar portas que insistem em permanecer trancadas, usando nossa própria inteligência e força para montar um quebra-cabeça que só pode ser resolvido pela mão divina. É neste ponto de máxima exaustão, quando nossa força está no seu limite e nossa fé começa a vacilar, que a voz de Deus frequentemente se manifesta, não como um trovão que assusta, mas com um sussurro que desarma. Um comando simples, mas radical, que tem o poder de reescrever todo o seu roteiro de vida. E a palavra que quebra o silêncio, a palavra que muda o jogo, é esta: apenas relaxe. À primeira vista, pode parecer um convite à preguiça ou à passividade, mas quando este comando vem da fonte de toda a criação, ele não é um pedido para que você desista, é uma ordem para que você confie. É um chamado para a mais profunda e corajosa forma de fé que existe. Pense comigo, o maior ato de fé não está em fazer mais, em correr mais rápido ou em lutar com mais ferocidade. O maior ato de fé está em descansar enquanto você espera que Deus mova as peças. É a rendição no campo de batalha da sua alma. Muitos confundem a verdadeira paz. Eles acreditam que a paz é o resultado de todas as coisas darem certo. Se eu tivesse meu emprego de volta, se meu relacionamento fosse restaurado, se minha saúde voltasse, então eu teria paz. Mas a verdade espiritual é muito mais profunda e libertadora. A paz é o que Deus te dá antes que tudo dê certo. É o alicerce, não a cobertura. Quando você aprende a relaxar verdadeiramente em Deus, você se sintoniza com o ritmo do tempo divino. Você desliga o piloto automático da ansiedade. Você para de se perseguir, para de forçar a barra e começa a permitir. A permitir que o que é seu por direito divino encontre o caminho até você. Porque a lei é imutável. O que te pertence não tem como te errar. E o que te erra, o que se desfaz ou vai embora, nunca foi feito para ser seu. Deus tem um cronograma. Ele sabe exatamente quando juntar as peças, quando abrir a porta perfeita, quando posicionar a pessoa certa, quando desdobrar a oportunidade ideal. E é no momento em que você abandona a tentativa de controlar tudo e se rende ao timing dele, que os milagres começam a fluir sem esforço. Muitas vidas são vividas em um estado de ansiedade crônica, não porque Deus está atrasado, mas porque as pessoas estão adiantadas. Elas correm à frente do plano, tentam fazer as coisas acontecerem com base apenas em sua própria compreensão limitada. E quando os resultados não vêm, a dúvida ataca, e o plano dele é questionado. Mas Deus nunca está atrasado. Ele é preciso, ele se move com a certeza do nascer do sol. Não um segundo cedo demais, não um segundo tarde demais. E aqui reside uma das maiores barreiras para esse relaxamento. A ansiedade é um freio poderoso que retém o fluxo das bênçãos. Mas de onde vem essa ansiedade que nos impede de confiar e relaxar? Muitas vezes, ela nasce de um lugar profundo de culpa não resolvida ou de ressentimento não entregue. Pois como podemos descansar na bondade de Deus se, em nosso coração, ainda guardamos a amargura de ontem? Como podemos receber a graça divina com as mãos apertadas pela mágoa de um erro cometido por nós ou contra nós? A luta que sentimos hoje, essa incapacidade de soltar o controle
E relaxar é frequentemente o reflexo de não termos liberado os nós do passado. Se o seu coração está pesado, se a ansiedade é uma sombra constante que o impede de ouvir o sussurro de Deus para relaxar, talvez seja a hora de limpar o canal da sua alma. O perdão, meu amigo, é o primeiro passo para o verdadeiro descanso. Não existe descanso pleno sem perdão pleno. O perdão é o que remove a sujeira da culpa, da autossabotagem e da mágoa, permitindo que a paz de Deus flua sem barreiras. Se você sente que a incapacidade de relaxar está ligada a feridas antigas, eu quero te fazer um convite que pode mudar seu destino hoje. Eu preparei um material completo chamado O Poder do Perdão. Não é apenas uma teoria, é um guia prático para liberar o peso que você nem sabia que estava carregando. Por quê? A paz que move montanhas começa com um coração limpo. Clique no link na descrição para descobrir como o perdão pode destravar o fluxo de bênçãos que estão esperando que você apenas relaxe para recebê-las. Lembre-se, o descanso começa quando você perdoa o passado e se perdoa. Quando Deus diz relaxe, Ele não está pedindo para você desistir de sua vida ou de seus sonhos. Ele está pedindo para você retornar ao seu centro espiritual. Ele está te lembrando de uma verdade fundamental. Você não está no controle. Ele está. Você não é a fonte. Você é o canal. Você não é o provedor. Você é o recebedor. Quando essa verdade se estabelece em sua alma, o medo perde sua força. A ansiedade começa a diminuir. A tempestade pode continuar a rugir lá fora, mas seu coração permanece imóvel, ancorado na certeza de quem segura as ondas. Deus controla o vento e a água. Ele sabe como acalmar o caos. Ele sabe como trazer clareza à confusão. Ele sabe como fazer a beleza florescer a partir da dor. Muitas vezes, entramos em pânico porque pensamos que o silêncio é a prova da ausência. Mas o silêncio é, frequentemente, o sinal de que Deus está em plena operação. Ele está trabalhando nos bastidores, construindo o que é sólido, estabelecendo o alicerce. Não se desespere porque você não vê movimento. Significa que a fundação está sendo estabelecida em lugares que seus olhos não alcançam. Assim como a semente enterrada, que parece inerte, mas está gestando a vida abundante por baixo da superfície. Deus esconde as suas maiores bênçãos no solo da paciência. E aqueles que conseguem relaxar, aqueles que conseguem confiar nele, nos momentos não vistos, são os que, inevitavelmente, caminharão para a plenitude de seu destino. O relaxamento em Deus não é uma atitude passiva, é uma atitude poderosa. É a postura de uma alma que conhece a sua fonte e que parou de lutar contra o processo, decidindo fluir com o tempo divino. O que exatamente significa relaxar em Deus? É mais do que apenas deitar e esperar. É uma declaração de fé que o céu ouve e a qual ele responde. Quando você relaxa, você está dizendo: eu confio na sua mão, mesmo quando não consigo traçar o seu caminho. Eu acredito no seu propósito, mesmo que não entenda a jornada. Essa é a fé que move montanhas, a fé que convida o favor divino, porque Deus é atraído pela paz. O seu poder flui onde há quietude. Pense nisso. O coração ansioso bloqueia o fluxo dos milagres, mas o coração em calma se torna um canal para a manifestação divina. Você pode estar vivendo agora a sua estação de espera. Pode estar se perguntando quando o avanço chegará, quando a cura se manifestará, ou quando a resposta que tanto anseia será revelada. Mas Deus, com a sua voz mansa, repete: apenas relaxe. Você não precisa correr atrás do que eu já preparei. Você não precisa mendigar pelo que já está escrito com o seu nome. O que te pertence já está consumado no reino espiritual. Está apenas aguardando o timing perfeito para se manifestar no plano físico. E aqui está o paradoxo libertador. Quanto mais você descansa nessa confiança, mais rápido a bênção chega. A ansiedade atrasa, a paz acelera. O mundo prega a exaustão. Ele diz para você dar um gás, se virar, empurrar, até que algo ceda. Mas o caminho de Deus é diferente. As suas bênçãos não são ganhas pelo esgotamento. Elas são recebidas pelo alinhamento. Quando o seu coração está alinhado com a sua vontade, você para de se esforçar e começa a fluir. Você percebe, finalmente, que nada que você força permanecerá de pé. Mas tudo o que você recebe, por meio da rendição e da confiança,
isso sim terá a marca da eternidade. Imagine um rio que flui suavemente. Ele não luta para avançar. Ele simplesmente segue o curso que foi traçado para ele. E, no entanto, a cada vez ele chega ao oceano. O mesmo é verdade para a alma que confia na direção de Deus. Você alcançará o seu destino, não pela luta, mas pelo fluxo. Cada momento em que você entra em pânico, você sai desse fluxo. Cada momento em que você escolhe relaxar, você retorna a ele. É isso que significa viver pelo ritmo divino. Confiar que cada traço, cada desvio, cada porta fechada é parte da correnteza que está te levando exatamente para onde você precisa estar. Deus nunca te disse para entender tudo. Ele te disse para confiar nele. Ele nunca te pediu para compreender cada razão por trás dos seus atos. Ele te pediu para descansar na sua sabedoria. O momento em que você para de tentar compreender e começa a simplesmente confiar, sua vida começa a se desenrolar com uma leveza divina. As portas que antes se recusavam a abrir, de repente se escancaram. As pessoas que antes te ignoravam, de repente se lembram do seu nome. As oportunidades que pareciam impossíveis surgem do nada. É isso que acontece quando você vive em rendição. Você atrai o que estava te procurando o tempo todo. Há momentos em que Deus intencionalmente o desacelera, não para puni-lo, mas para protegê-lo. Às vezes, você pensa que um atraso é uma maldição, mas na verdade é pura misericórdia divina. Se ele lhe desse o que você quer muito cedo, isso poderia destruí-lo. O peso da bênção, a responsabilidade do sucesso, a intensidade do relacionamento, tudo isso requer uma maturidade que ainda está sendo moldada em você. Você ainda está sendo preparado para o tamanho do que está por vir. É por isso que ele te diz para relaxar, porque o seu descanso é a prova da sua confiança. Quando você consegue relaxar no meio da incerteza, o céu toma nota. Quando você para de se preocupar com o que não pode controlar, é aí que Deus começa a mover o que você não conseguiria mover sozinho. Quando você relaxa em Deus, você não precisa mais competir, comparar ou provar seu valor. Você não precisa mais buscar validação em outras pessoas. Você sabe que o que é seu não pode ser tomado por ninguém. Você começa a caminhar com uma confiança silenciosa, uma paz que não depende das circunstâncias. As pessoas olharão para você e se perguntarão: como é possível ele estar tão calmo quando tudo ao redor é instabilidade? E a resposta é: porque a sua âncora não está neste mundo. A sua paz não depende dos resultados. A sua confiança está enraizada na natureza imutável de Deus. Tudo pelo que você está esperando já está a caminho. Mas Deus está testando sua capacidade de permanecer calmo enquanto isso acontece. Você consegue adorar enquanto espera? Você consegue falar palavras de fé quando nada parece estar mudando? Você consegue descansar quando tudo dentro de você quer correr para frente? Isso é o que separa aqueles que vivem em paz daqueles que vivem em pânico. Os que relaxam em Deus entendem que nada que seja verdadeiramente deles irá se perder. Os que não confiam esgotam-se perseguindo o que poderiam ter simplesmente recebido através da paz. E, novamente, precisamos falar sobre o que impede essa paz de se instalar. A nossa luta, o nosso esforço excessivo para controlar o futuro, muitas vezes é alimentado por uma incapacidade de aceitar o passado. Você pode estar esgotado de tentar fazer tudo acontecer porque o seu vaso interno está cheio de rancor, culpa ou ressentimento. E um vaso sujo não consegue receber a água fresca da graça. O que você está lutando para conquistar com a sua própria força, Deus pode entregar na sua porta sem um pingo de luta. Mas ele precisa de um canal desobstruído. O perdão não é apenas sobre o outro, é sobre a sua liberdade para relaxar. É o ato de tirar a âncora de veneno que te prende ao passado e que te impede de fluir para o futuro. Você percebe que nada neste mundo pode parar o que Deus destinou para você, nem pessoas, nem atrasos, nem circunstâncias. Mas a única coisa que pode atrasar a sua paz é a sua própria ansiedade, muitas vezes enraizada na falta de perdão. Por isso, se você está pronto para parar de lutar, mas não sabe como liberar esse peso que o impede de relaxar, eu insisto, comece com a limpeza da alma. O meu guia, o poder do perdão, é a ferramenta que lhe mostrará como transformar a mágoa em força e o ressentimento em descanso. Não deixe que as dores do passado congelem as bênçãos do futuro. Abrace o perdão hoje para que você possa abraçar
o descanso amanhã. O link está na descrição. Não adie mais essa libertação. Sua preocupação não move Deus. Seu pânico não acelera o plano dele. Sua frustração não altera o seu timing. A única coisa que move Deus é a sua confiança. A fé é o linguajar que o céu compreende. Muitos passam a vida inteira tentando provar seu valor, tentando merecer bênçãos através do esforço humano. Mas Deus não abençoa apenas o esforço. Ele abençoa a rendição. Quando você relaxa na presença dele, você está demonstrando que acredita nele, o provedor, o sustentador, aquele que nunca falha. Relaxar é assentar-se, na certeza de que o que é seu já está sendo arquitetado. Cada conexão, cada oportunidade, cada avanço, tudo já está escrito na sua história. Deus só está esperando que você acalme seu coração o suficiente para receber tudo isso. Você já notou que quanto mais você persegue algo com desespero, mais rápido parece que aquilo foge? Isso não é coincidência, é uma lei espiritual. O desespero repele as bênçãos. A paz, por outro lado, as atrai. Quando o seu espírito está em calma, ele se torna magnético para o favor divino. A energia da fé atrai o que você precisa para a sua vida, enquanto a vibração do medo e da ansiedade o empurra para longe. Deus deseja trazer as coisas até você com leveza, com facilidade, mas ele não pode colocar novas bênçãos em mãos que estão fechadas pelo medo e pela preocupação. O momento em que você abre as mãos, o momento em que você libera o controle, é o momento em que ele começa a preenchê-las. Existem épocas em que Deus fechará portas deliberadamente. Não porque ele deseja te punir, mas porque ele está te protegendo de coisas menores. Você pode chorar pelo que não deu certo. Você pode lamentar por quem partiu ou pela oportunidade que escorregou entre seus dedos. Mas um dia, olhando para trás, você perceberá: se aquela porta tivesse se aberto no meu tempo, ela teria me destruído. Deus viu o que você não podia ver. Ele sabia que o seu coração era valioso demais para ser desperdiçado no lugar errado, com a pessoa errada. Ele viu o futuro daquela escolha e, por amor, interveio. É por isso que ele diz: relaxe, você não perdeu nada que era para ser seu. Se algo se afastou, não era seu. Se falhou, não fazia parte de sua história divina. Quando você aprende a relaxar na sabedoria de Deus, você para de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a dizer: Deus, o que o Senhor está me ensinando através disso? Por trás de cada atraso, há uma lição. Por trás de cada decepção, há uma direção. Por trás de cada porta fechada, há um redirecionamento divino. Você pode não ver agora, mas um dia você entenderá que cada não estava te preparando para um sim muito maior. E quando esse momento chegar, você agradecerá a Deus não apenas pelo que Ele deu, mas também pelo que Ele reteve. Porque a sua proteção, muitas vezes, é disfarçada de rejeição. Existe uma paz profunda que chega quando você finalmente percebe que o seu tempo não é melhor que o tempo de Deus. Ele vê o quadro completo. Você vê apenas um único quadro, uma fotografia estática do presente. Você pode achar que está pronto, que já esperou o suficiente, mas Deus sabe o que ainda está sendo construído dentro de você. Às vezes, Ele te desacelera para que você possa amadurecer. Ele está garantindo que você se torne a versão de si mesmo que pode carregar o peso da bênção que Ele está prestes a liberar. Se Ele entregasse a bênção muito cedo, ela te esmagaria. Por isso, Ele espera até que seu espírito esteja maduro, sua fé ancorada e seu coração forte o suficiente para lidar com o que está por vir. Então, o que parecia atrasado chegará exatamente na hora certa. Relaxamento em Deus não é preguiça, é alinhamento. É a disciplina de confiar mais e se preocupar menos. É a sabedoria espiritual de entender que tudo o que te pertence virá sem que você tenha que implorar ou se esgotar. Você não precisa correr atrás do seu propósito. Você só precisa caminhar em obediência, e o seu propósito correrá atrás de você. Você não precisa lutar pelo reconhecimento. Quando o tempo for certo, Deus colocará seu nome nos corações e nas salas certas. Você não precisa apressar o amor. Quando você estiver em paz, a alma certa o encontrará, sem confusão ou luta. O timing de Deus é impecável. Cada bênção que é destinada a você está sendo preparada neste exato momento. Mesmo quando você se sente esquecido, mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está orquestrando
conexões que você nem sabe que existem. Ele está falando o seu nome em lugares que seus pés nunca pisaram. Ele está preparando corações, abrindo caminhos, alinhando detalhes. Você não pode ver agora, mas ele já está à sua frente, preparando o palco para a sua chegada. É por isso que ele diz: relaxa. Porque se você soubesse com que cuidado e precisão tudo está sendo arranjado, você pararia de se preocupar imediatamente. Você pode pensar que esperar é tempo perdido, mas a espera é o solo da transformação. A espera é onde a fé cresce, a paciência é refinada e a confiança é aperfeiçoada. É onde você aprende a depender de Deus de forma mais profunda do que nunca. Quando tudo ao seu redor parece imóvel, sua fé está criando raízes profundas no subsolo. E quando o tempo for certo, ela brotará com uma abundância tão grande que você entenderá por que teve que esperar tanto. Deus, ele não te faz esperar para te frustrar. Ele te faz esperar para te preparar. Há um ritmo na forma como Deus se move. Se você observar as ondas do mar, elas sobem e descem em um timing perfeito. Elas nunca se apressam. Elas nunca se atrasam. A maré sempre chega na hora marcada. Assim são as bênçãos de Deus. Elas se movem de acordo com o ritmo divino, não com a impaciência humana. Quando você está ansioso, você luta contra esse ritmo. Quando você está em paz, você se move com ele. E quem se move com o ritmo de Deus, vive em um fluxo constante de favor, porque a paz é a forma mais elevada de confiança. Ela diz a Deus: eu acredito no Senhor. Mesmo sem ver a prova, haverá momentos em que a vida testará sua paz. Você enfrentará tempestades que abalam sua fé, vozes que o incitam ao pânico, momentos que o tentarão a desistir. Mas nesses momentos, lembre-se da quietude da presença de Deus. Ele não está no caos, ele está na calma. E o que destrói a calma mais rápido do que qualquer tempestade externa são as tempestades internas. O rancor contra um parente, a culpa de um erro do passado, a amargura que você guarda contra alguém que te feriu. A incapacidade de liberar essa dor é o que impede a tranquilidade de assentar em seu coração. Sua paz é o seu poder. Mas essa paz só se torna inabalável quando a fundação do seu coração está limpa. Não é possível relaxar e confiar que Deus está trabalhando no seu futuro se você está preso e amarrado pelas mágoas do seu passado. É como tentar correr com correntes nos pés. Se você está lutando para encontrar essa calma, se você sente que o perdão é o obstáculo que impede seu descanso, você precisa da chave. O poder do perdão não é apenas um material, é a libertação do peso que o impede de entrar nesse ritmo divino de paz e recebimento. Um coração perdoado é um coração que pode relaxar, e um coração que relaxa é um coração que atrai o milagre. Não espere mais. O seu descanso está ligado à sua decisão de perdoar. O link para o seu mapa de libertação está na descrição. Pare de lutar com o passado para que você possa fluir para o futuro. Haverá momentos em que o mundo olhará para você e o chamará de passivo. Eles verão você parado, tranquilo, e dirão: por que você não está lutando? Por que não está correndo atrás? Por que você não está desesperado? Mas eles não entendem que, na realidade, você está em uma postura de fé inabalável. Enquanto outros travam batalhas que não são deles, você se mantém quieto. E é a partir dessa quietude que você assiste Deus trabalhar em seu favor. E quando ele se move, ele o faz de maneiras que não deixam dúvida. Foi ele o tempo todo. Às vezes, Deus permite que a pressão aumente intencionalmente, apenas para revelar a você o tamanho da fé que você realmente tem. É fácil confiar quando tudo vai bem. O verdadeiro teste vem quando tudo está incerto. É aí que sua fé se prova real. É aí que você mostra ao céu que a sua paz não depende das circunstâncias, mas sim está ancorada na natureza imutável de Deus. Quando você atinge esse nível de confiança, nenhuma tempestade pode te quebrar, nenhum atraso pode te desanimar, e nenhuma rejeição pode fazer você questionar seu valor. Porque você sabe, Deus é fiel. Então, se a vida parece pesada agora, se você está cansado de esperar, se você se pergunta quando a sua estação vai chegar, ouça isto no fundo da sua alma. Ela virá. Mas você tem um trabalho. Você não pode perder a sua paz antes que ela chegue. A paz é o seu poder. O descanso é a sua arma. A calma é a sua confiança. Quando você está calmo, você pode ouvir os passos do seu destino se aproximando. Deus não entregará suas bênçãos nas mãos daqueles que estão em pânico.
Ele as entrega àqueles que aprenderam a esperar na quietude, que dominaram a arte de confiar mesmo no desconhecido. Tudo o que é destinado a você já está escrito com o seu nome, já está viajando através do tempo e das circunstâncias para te encontrar. Nada pode pará-lo, nem erro, nem oposição, nem atraso. A única pergunta é: você permanecerá em paz tempo suficiente para receber essa dádiva? Deus não quer que você sofra durante o tempo de espera. Ele quer que você cresça através dele. Cada dia que você escolhe a paz em vez do pânico, você está provando a sua fé. Cada momento em que você escolhe descansar em vez de se preocupar, você está atraindo as promessas para mais perto de si. Quando você realmente relaxa em Deus, algo muda dentro de você. Você para de exigir respostas e começa a dizer: Senhor, no seu tempo. Você para de temer o desconhecido e começa a abraçá-lo como um território sagrado. Você para de duvidar do seu caminho e começa a percorrê-lo com uma confiança serena. Você começa a entender que sua vida não é aleatória. Ela é divinamente arquitetada. Cada página, cada parágrafo, cada pausa, tudo serve a um propósito na obra-prima que Deus está escrevendo através de você. E um dia, quando tudo se encaixar no lugar, quando a espera tiver acabado e as bênçãos começarem a fluir, você olhará para trás e entenderá por que Deus te disse para relaxar. Você verá que os atrasos nunca foram negações. Eles eram preparação divina. Você verá que os momentos que você pensou que foram desperdiçados eram, na verdade, estações sagradas de crescimento. Você verá que a dor que um dia te quebrou estava te moldando para ser o vaso capaz de carregar o peso do seu destino. Portanto, descanse nessa verdade. Fique quieto em seu espírito. Deus não te esqueceu. Ele não te ignorou. Ele está simplesmente preparando o palco para que, quando a sua hora chegar, nada e ninguém possa ficar no seu caminho. Quando ele se moverá rapidamente. Mas até lá, ele te chama para relaxar, para respirar, para confiar e para saber que tudo, absolutamente tudo, virá para você exatamente quando for o momento certo. O comando: apenas relaxe, tudo virá para você. Não é apenas uma frase de conforto, é um convite sagrado para entrar no fluxo do alinhamento divino, onde o medo não governa mais suas escolhas e o tempo não intimida mais seu espírito. Mas para entrar nesse fluxo, você precisa estar livre para receber. A ansiedade e a luta nascem do peso. E o maior peso que carregamos é a incapacidade de liberar quem nos feriu ou a nós mesmos. Se você sente que está pronto para relaxar, mas há uma resistência em seu peito, algo que o impede de entregar o controle, examine seu coração. É um ressentimento? É uma culpa? É a memória de um erro? O perdão é a última barreira a ser derrubada para que você possa receber tudo o que Deus planejou. Você não pode atrair a plenitude do futuro enquanto se agarra à amargura do passado. Se você está determinado a viver com essa nova força que vem da quietude, mas precisa de ajuda para soltar as correntes emocionais que ainda te prendem, não hesite. O poder do perdão é o seu mapa para a liberdade. Você está a um clique de remover o último obstáculo que separa você da sua paz total e do seu relaxamento completo. Sua parte é perdoar. A parte de Deus é entregar a bênção. O link para o poder do perdão está agora na descrição. O que você está vivendo não é um acaso, é a tapeçaria de Deus se desenrolando. Cada atraso, cada virada, cada momento de silêncio está tecido com um propósito que você ainda não pode ver. A sua função não é fazer as coisas acontecerem. A sua função é permanecer fiel enquanto Deus as faz acontecerem. Você não foi chamado para controlar a tempestade. Você foi chamado para descansar naquele que a controla. Você não foi convocado a entender cada passo. Você foi convocado a caminhar em cada um com fé. Quando você para de correr com medo e começa a caminhar com confiança, tudo o que tem estado à sua procura começa a fazer o caminho inverso e a te encontrar. Bênçãos, paz, oportunidades, conexões divinas, tudo começa a se mover em sua direção. No momento em que seu coração se aquieta, o relaxamento em Deus não é fraqueza, é a forma mais elevada de força. É a declaração de uma alma que afirma: meus tempos estão nas mãos de Deus. É a confiança de quem entende que o que está escrito para si não pode ser apagado por ninguém. Você não precisa se apressar, você só precisa se alinhar. Você não precisa empurrar,
Você só precisa fluir. Aquele que aprende a descansar no tempo divino se torna imparável, porque sua energia não é desperdiçada no medo, mas investida na fé. Portanto, respire fundo, solte o peso que você tem carregado e que não te pertence. Pare de tentar gerenciar o que só Deus pode administrar. Deixe a sua alma afundar na paz de saber que tudo que é seu já está em movimento. As portas certas se abrirão, as pessoas certas aparecerão, os momentos certos se desdobrarão. E quando isso acontecer, não será forçado, será como se sempre tivesse sido para ser. Este é o poder do descanso divino. Esta é a beleza da rendição espiritual. Viver relaxado em Deus é viver com a consciência de que você está sendo guiado, protegido e provido. Nada pode roubar o que Ele planejou para você. Nada pode parar o que Ele preparou. Tudo, sim, tudo virá no seu tempo determinado. Caminhe com a paz no seu coração e a fé nos seus passos. Confie na mão invisível que move todas as coisas para o seu lugar. E lembre-se, quando Deus disse, apenas relaxe, tudo virá para você. Ele falou sério. O momento em que você acredita nessa verdade, o momento em que você verdadeiramente descansa nela, o fluxo do tempo divino o levará a tudo o que você tem esperado. Sem luta, sem esforço, sem medo. Vá e descanse. O seu destino já está a caminho.